próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilhões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra, fale aos nossos corações, nos corrija, nos oriente, nos discipline, Senhor, nos torne aptos para toda boa obra. Que a tua palavra continue nos ajudando a pôr a igreja em ordem, tudo aquilo que resta, não só da nossa igreja local, como também aprendermos tudo que uma igreja precisa organizar, Senhor, para ser uma igreja saudável para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então nós estamos nessa série colocando a igreja em ordem, porque eu penso que poderia ser o melhor resumo dessa carta de Tito. Como vimos a semana passada, Paulo havia deixado Tito, seu fiel escudeiro, um dos seus fiéis escudeiros, na ilha de Creta, para poder colocar as coisas que restavam das igrejas que haviam sido plantadas nas cidades da ilha de Creta. Então nós vimos a introdução dos versos 1 a 4, vimos a semana passada esse propósito pelo qual ele deixou ele lá para ajudar na organização do que restava, e vimos especialmente a semana passada que uma das principais coisas que restava era a constituição dos pastores, dos presbíteros ou bispo. Recapitulando, é a mesma pessoa na Bíblia, independente da palavra que use. Então faltava ainda, apesar das igrejas terem sido plantadas, faltava constituir os pastores, os líderes que iriam pastorear e dar sequência. Tem que dar a pausa, né? E dar sequência à igreja. E vimos os requisitos indispensáveis que o apóstolo Paulo prescreve, e aí Deus prescreve, para todo aquele que não só quer ser pastor, como todos aqueles que são constituídos na igreja. Como vimos, é indispensável que os pastores tenham todos aqueles requisitos. Como eu disse a semana passada, Paulo não dá margem para meio termo. Ou é ou não é. Amém? Ou é ou não é. Ou tem os requisitos e aí pode ser pastor, ou não tem os requisitos. E lembrando que não só antes de ser constituído, como também depois que é constituído e começa o pastoreio, a igreja também precisa continuar sempre ali, vamos dizer assim, né, mantendo ali a vigilância, porque se o pastor da igreja cair em um desses requisitos, ele precisa, é claro que primeiramente, ser disciplinado, e se por algum motivo ele não aceitar ou não lidar bem com a disciplina, ele deve ser destituído do pastoreio da igreja, e a igreja precisa estar disposta e preparada a lidar com situações assim. Amém? Por que eu estou fazendo essa recapitulação? Porque o verso 10, Paulo vai continuar nessa linha do mesmo argumento. Como não conseguimos tratar tudo numa pregação só, então Paulo vai dar continuidade. Ele apresentou os requisitos dos pastores, que são indispensáveis. E volta aí no verso 9 do capítulo 1. Ele diz assim no verso 9, que o pastor deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então o pastor, ele precisa ser apegado à palavra, agarrado à palavra, deve ser o que mais tem conhecimento da Bíblia, o que mais lê a Bíblia. Para quê? Porque duas das funções dele é exortar pelo reto ensino, ou seja, é ensinar a igreja, é dar direção para a igreja de acordo com a sã doutrina, e vocês vão ver a importância disso, de acordo com a doutrina que vem dos apóstolos de Jesus, que hoje é o que nós temos na Bíblia, e também Paulo vai acrescentar, convencer os que contradizem o reto ensino, o verdadeiro ensino.
Então há também um momento em que o pastor, ele, apegado à palavra, precisa confrontar, precisa convencer aqueles que no meio da igreja vão ensinar coisas erradas. Ou até mesmo a igreja, de modo geral, talvez é possível ter uma compreensão errada da doutrina e o pastor precisa ser aquele que vai corrigir a rota da igreja. Por que eu estou recapitulando? Porque aí ele vai dizer no verso 2, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Por que o pastor, não só lá das igrejas da ilha de Creta, precisa exortar pelo reto ensino e saber convencer os que ensinam coisas erradas? Porque aí Paulo vai entrar no detalhe nos próximos versos. Porque um dos problemas que já tinha na igreja, nas igrejas da ilha de Creta, é que já tinha falsos mestres ensinando falsos ensinos na igreja. Então Paulo não só está dando, por meio do Espírito, mandamento para todas as igrejas depois desse período bíblico, como também era um problema específico da ilha de Creta. Era um problema específico das igrejas ali. A gente percebe, lendo o Novo Testamento, que quase que assim, Deus planta uma igreja, o Satanás vem e planta falsos mestres e falsos ensinos. É quase que junto. Lembra daquela parábola que Jesus falou que o homem plantou a semente, foi dormir, e no outro dia nasce no meio ali o joio, e aí ele fala, o inimigo veio e plantou. Irmãos, essa é a obra de Satanás. Deus planta uma igreja verdadeira por meio da pregação do evangelho, Satanás vem e já quer plantar no meio da igreja os falsos mestres e os falsos ensinos. O tema hoje é lidando com os falsos mestres e falsos ensinos. Por quê? Porque é o que esses versos que nós vamos tratar hoje diz. Paulo, por que ele diz que o pastor precisa ter essa habilidade para ensinar o correto e contradizer e confrontar e até mesmo convencer a igreja do falso ensino? Paulo diz, porque em primeiro lugar já tinha esse problema nas ilhas de Creta. Paulo fala, porque existem muitos que são. E aí ele vai dar as características e vai apontar tudo que esses falsos mestres já estavam fazendo no meio da igreja da ilha de Creta. E você vai ver agora Paulo, vamos dizer assim, ensinando Tito especificamente a como lidar com esses problemas da igreja e, consequentemente, ensinar os pastores que seriam constituídos para continuar lidando. Porque Tito tinha que lidar naquele momento, mas essa é uma situação de falso ensino na igreja, que se a gente lê todas as cartas do Novo Testamento, é quase que em todas as cartas aparece o tema de falsos mestres. Na verdade, se você lê atentamente o Novo Testamento, é talvez o principal problema que os apóstolos e os primeiros pastores tinham que lidar no meio da igreja. Confrontar e proteger a igreja contra os falsos mestres, os falsos pastores e os falsos ensinos. E esse é um problema que nós vamos ver mais para frente, não deixa de acontecer. Ainda existe ainda hoje. Amém? Mas antes, Paulo vai dizer assim, porque existem muitos que são. Antes de entrar no detalhe, o que Paulo vai fazer aqui? O que é nítido quando a gente lê inteiro o capítulo? É que Paulo havia apresentado as características e os requisitos e as marcas do verdadeiro pastor, e agora ele vai apontar as marcas dos falsos mestres que já tinham na igreja. Então, o que Paulo está fazendo aqui, deixando claro para a igreja? Paulo está ajudando a igreja a visualizar o perfil do verdadeiro pastor, e agora, descrevendo os falsos mestres que já tinha na ilha de Creta, ele vai contrapor o verdadeiro pastor do falso pastor. É por isso que após falar o que o verdadeiro pastor deve ser e ele agora vai falar, porque existem muitos que são. E aí ele diz assim, a primeira coisa que eu quero destacar, são insubordinados. Por que ele usa essa palavra? Porque ele havia repetido 2 vezes antes que o pastor verdadeiro precisa ser irrepreensível. O que é o pastor irrepreensível? É o pastor que não, na vida dele, ele é exemplar, ele é um exemplo para toda a comunidade, ele é um modelo. Paulo usa essa palavra nos Tessalonicenses. O pastor deve se tornar um modelo em todos os aspectos da vida cristã, portanto ele tem que ser irrepreensível, ou seja, ele precisa ter uma vida íntegra em todos os aspectos, para não dar margem para repreensão, para não ter nem que, vamos dizer assim, ser disciplinado pela igreja. Agora,
se ele é irrepreensível, se por acaso ele cai no erro, ele precisa também ser corrigível. Ele precisa ser uma pessoa, não só os membros da igreja têm que ser assim, mas o pastor também precisa ser uma pessoa que, se ele tiver que ser disciplinado, ele precisa lidar bem com a disciplina. E por isso que ele vai destacar que os falsos mestres que já tinha na igreja, na ilha de Creta, eles eram insubordinados. Em outras palavras, uma das marcas dos falsos mestres é que eles eram insubordinados, desobedientes ou rebeldes, depende da tradução da Bíblia que você está lendo, mas tudo tem o mesmo sentido. São aqueles que não são subordinados, não são obedientes, são rebeldes. E aí, tanto no caso, nós vamos ver, tanto insubordinados no que diz respeito à sã doutrina, ao reto ensino, como também insubordinados no sentido de que muitos deles, provavelmente, talvez Paulo já havia tentado corrigir. E, na verdade, Paulo estava mandando que Tito corrigir eles. E talvez Paulo use essa palavra num duplo sentido. Eles eram tanto desobedientes à sã doutrina, ao ensinamento dos apóstolos, porque já fica claro que eles estavam ensinando coisas contrárias, mas também talvez insubordinados quando, seja Paulo antes ou agora Tito, ia confrontá-los, apontando que eles estavam errados, e eles eram insubordinados, eles não se subordinavam, não obedeciam. E é por isso que eu disse, Paulo está contrapondo agora o verdadeiro do falso. Portanto, eles eram repreensíveis, porém insubordinados, pois não aceitavam a repreensão. Então ele vai dizer, verso 10, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Aí olha o que ele vai dizer, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. Falam coisas sem sentidos e enganam os outros. Já estava acontecendo, já tinha falsos mestres no meio da igreja, falando coisas sem sentido. Paulo também, em outras traduções, ele vai falar assim, eles são faladores frívolos, vãos, tolos, ou dependendo da tradução, eles trazem conversas inúteis no meio da igreja. Paulo vai destacar e vai mostrar que já tinha ali na igreja falsos ensinos, pessoas que falavam coisas sem sentido, mestres que falavam coisas sem sentido, ou coisas vãs, coisas frívolas, ou seja, traduzindo, coisas que não eram de acordo com a sã doutrina. Porque, irmãos, o pastor, ele não tem que inventar nada. Eu sempre gosto de dizer isso para os irmãos. Como pastor, como pregador, a gente não tem que inventar roda. O que a gente tem que fazer é abrir esse livro, escolher uns versos dele, ler, explicar e mostrar para a igreja como que esse texto que foi escrito anos atrás ainda faz sentido para nós e deve ser aplicado na nossa vida. Então, os três verbos que normalmente é dito sobre pregação. É ler, explicar e aplicar. E ajudar a igreja a entender como que isso tem a ver com a gente hoje, como que isso nos ensina hoje. Esse é o papel do pastor. Pastor não tem que inventar nada, irmãos. De certo sentido, nesse contexto que eu estou dizendo, a função do pastor é muito simples. Amém? Por isso que, se ele é apegado à palavra fiel, como Paulo diz nos versos anteriores, para ele, entre aspas, é fácil ler, explicar e aplicar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não é difícil, irmãos, não é difícil. Não deveria ser difícil. Quando é que os pastores se complicam? Quando eles querem acrescentar a Bíblia, quando eles querem, falar de outras coisas. Aí é que complica. Aí é que complica. E Paulo, o que dá a entender, é isso que ele está dizendo. Ele diz assim, olha, muitos estão no meio da igreja falando coisas sem sentido. Falando coisas sem sentido. Então, os falsos mestres, uma das marcas deles é que, eu resumi da seguinte forma, é como se Paulo estivesse falando, o que eles falam, o que eles ensinam, não tem nada a ver com a sã doutrina. Não tem nada a ver com as escrituras. E aí eu me lembrei de Atos capítulo 17, verso 11, que Lucas escreve assim, ora, esses de Bereia, falando dos cristãos de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Qual é o contexto? Paulo estava pregando na cidade de Bereia, e Lucas, escrevendo Atos, Lucas diz assim, os cristãos de Bereia eram nobres. O que ele vai chamar de nobreza? Ele diz assim, eles ouviam Paulo com avidez, com alegria, com aquela fome assim que você ouve, quem está pregando, quem está ensinando com fome, degustando tudo que ele está falando,
Mas aí Lucas acrescenta o seguinte: mas todos os dias eles iam nas Escrituras examinar para ver se o que Paulo estava falando era isso mesmo. Irmãos, esse é o padrão que a igreja deve ter. Ele deve ouvir o pregador, mas examinar a Escritura na hora. Por isso que a gente faz questão de manter a Bíblia aberta e julgar no telão, mas também durante a semana. É isso que deveríamos fazer, examinar para ver se é isso mesmo. Por quê, irmãos? E aí o que eu quero dizer? É que muito provavelmente esse verso não se aplicaria aos falsos mestres da ilha de Creta. Se Paulo diz que eles falavam coisas sem sentido e que contradiziam o ensino da sã doutrina, se os cristãos da ilha de Creta fizessem o que os bereanos faziam com os falsos mestres, eles jogariam tudo na lata de lixo. Porque o que acontecia com o apóstolo Paulo não poderia acontecer com o falso mestre. Essa é uma das marcas do falso mestre. Se você tenta examinar a Escritura e encontrar na Escritura o que ele está falando, você fala assim, opa, mas não é muito bem isso que está escrito aqui não. Está entendendo? Não é bem isso que o texto quer dizer, não. Então essa é uma das marcas do falso ensino. É quando você ouve pregar e você vai examinar a Escritura e você fala, opa, mas não é bem isso. Ou então aquele tipo de pregação, eu já estou aplicando, né? Aquele tipo de pregação que se o pastor abre o verso, lê uma passagem, começa a falar, fala por 1 hora e no final ou no meio você fala assim, tá, mas para que ele leu aquela passagem então? Se ele está falando um punhado de coisa e até agora a passagem que leu não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irmãos, isso acontece ainda hoje muito. E eu penso que é o mesmo que acontecia na ilha de Creta. Paulo diz, eles falam coisas sem sentido, que se fosse examinada nas Escrituras, a gente ia falar, opa, peraí, ué. Se no vídeo da gravação da pregação você corta a parte em que ele lê o versículo e bota no YouTube, você nem fala que é uma pregação. Você fala que talvez é um coach que está dando palestra em algum lugar aí. Esses eram os falsos mestres. E aí é o que ele diz. Eles falam coisas sem sentidos e enganam os outros. Tem uma frase simples de um pastor, essa pregação dele especialmente eu gosto, em que ele diz assim, qual que é o problema do engano? É que ele engana. Parece óbvio, mas é óbvio. Qual que é o problema do engano? É que ele engana. Em qual sentido? No sentido de que a pessoa que está enganada, na maioria das vezes, ela não tem noção que está sendo enganada. Porque se você tivesse noção que você está sendo enganado, você não estava sendo enganado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então ele fala, o problema do engano é que engana. E normalmente a pessoa enganada acha que está acreditando no que é certo. Ela acha que o que ela pensa ou o que ela acredita é correto, mas na verdade não é. É falso, é enganoso, é mentiroso. E esse é o problema do engano na igreja, e esse é o problema dos falsos mestres. Quando eles ensinam coisas que não estão de acordo com a sã doutrina, eles enganam o povo da igreja. E aqui é algo para a gente já ficar atento. O que fica implícito no que Paulo está dizendo? É que é possível você estar dentro da igreja, você ser cristão verdadeiro e você ser enganado. É possível não só ter falso engano, falso mestre no meio da igreja, como é possível ter engano no meio da igreja. Então Paulo está dizendo, muitos estão sendo enganados pelos falsos ensinos deles. E aí ele continua dizendo, verso 3, verso 3 não, verso 11, Paulo diz, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras. Como que você lida com o falso ensino? Como que o pastor deve lidar com o falso ensino? Ele pega as escrituras, o reto ensino, a sã doutrina, e ensina o que é certo. É assim que ele confronta o falso ensino na igreja. Está tendo um ensinamento errado, eu ensino o que é certo, amém? E aí eu combato o falso ensino. Agora, olha o que o verso 11 vai dizer. Como que Paulo manda Tito lidar com os falsos mestres? Porque falso ensino e falso mestre. O falso ensino você confronta com o verdadeiro. Como que você lida com o falso mestre? E aqui é importante, o falso mestre insubordinado. Aquele que já teve tentativas de repreensão, mas ele não é insubordinado, ele não aceita e continua no meio da igreja ensinando aquele falso ensino. O que Paulo manda Tito fazer? É preciso fazê-los calar. É preciso que se calem. O que Paulo está mandando Tito fazer com o falso mestre, que insiste em ficar na igreja? Manda ele calar a boca.
faz ele calar. Você já viu aquela expressão? Eu vou ir fazer você calar. Paulo está dizendo para Tito, se é insubordinado, se é um falso mestre insubordinado, você tem que fazer ele calar a boca. Você não pode dar mais microfone para ele. Você não pode deixar ele continuar ensinando. Você tem que fazer ele calar a boca. E por outras passagens da Bíblia, se for preciso, expulsar ele da igreja. Expulsar ele. Provérbios diz, que a contenda e a discórdia só acaba quando o contendeiro é mandado embora. Nós vamos ver isso nos versos, nas próximas pregações. Paulo fala, corrige uma vez, uma segunda vez. Se não resolveu, expulsa. Expulsa da igreja. Paulo está dizendo, faça o falso mestre calar. Se for pastor, ele tem que ser destituído e expulso da igreja. Irmão, você está percebendo como que Paulo é rígido e era rígido? E não só com Tito aqui na carta de Tito, mas se você ler as cartas do Novo Testamento de Paulo, Paulo era muito... Tinha uma coisa que Paulo não aturava, era falso ensino no meio da igreja. Paulo não aturava. E Paulo está dizendo para Tito, é preciso fazê-los calar. Por quê? Porque eles estão enganando outros, e ele continua dizendo, porque eles estão pervertendo casas inteiras. Olha o que Paulo está dizendo, o problema também do falso ensino, o problema do falso ensino é que ele vai perverter a igreja, ele vai perverter casas inteiras, e aqui uns entendem que podem ser a igreja que se reunia nas casas, não tinham grandes templos na época, então se reunia nas casas, então casas inteiras pode ser igrejas locais inteiras, ou também no sentido de casas inteiras, de famílias inteiras. Na verdade, você não precisa escolher entre um e outro, os dois, porque eles são indissociáveis. Se você está pervertendo a igreja, você está pervertendo família. Se você começa a fazer complô com panelinha nas famílias da igreja, você vai perverter a igreja de modo geral. Então, não escolha entre os dois. O ponto é que Paulo está dizendo, com o falso ensino deles, eles estão pervertendo a igreja inteira, as famílias inteiras, casas inteiras com seus falsos ensinos. Por isso que é preciso fazê-los calar. E aí ele diz, pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. E Paulo diz, é preciso fazer eles calar a boca. Se eles estão visitando famílias da igreja, que a gente sabe que isso acontece, se estão visitando famílias da igreja ensinando coisas erradas, o pastor tem que ir lá e fazer eles calarem a boca. Se é após o culto, ou durante a pregação, ou durante os momentos de comunhão, que seja, independente do que seja, é preciso fazê-los calar, para que a igreja não seja pervertida. E aí eu me lembrei do verso em Timóteo, em que Paulo também está ensinando Timóteo a lidar com os falsos mestres, e Paulo diz assim para Timóteo, a palavra desses roerá como gangrena. Você sabe o que é gangrena? Depois você dá um Google lá e coloca no Google, gangrena. Gangrena é uma doença que morre parte do tecido do corpo da pessoa. E, por exemplo, se ela tomar a mão, ela começa a matar o tecido e a mão fica preta. Então, assim, são imagens horríveis. Se, por exemplo, der no abdômen aqui e começar, é possível até abrir um buraco, porque vai corroendo o tecido e vai romper. Procura no Google para você ver. Você vai ver as imagens horríveis do que é gangrena. Olha o que Paulo está dizendo. O falso ensino corrói como gangrena, perverte casas inteiras. Por isso que não tem margem. Se começou, você já tem que cortar pela raiz. Se você tem que pegar a pessoa ou as pessoas que estão espalhando esse falso ensino, você tem que fazê-los calarem a boca. Por que, Timóteo? Porque disso depende a saúde do corpo. Talvez o Paulo usa isso até usando a própria imagem de que ele dá para a igreja, de que a igreja é um corpo de Cristo. Então ele usa uma doença como ilustração daquela que corrói parte do corpo e vai consumindo. Então Paulo está dizendo, não permita os falsos ensinos na igreja, porque ele vai corromper a igreja e vai corroer, e vai perverter, e aos poucos é possível que vá só se espalhando. E a gente sabe que vai se espalhando. É preciso fazê-los calar. E ele continua dizendo, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Aqui está outro aspecto do falso mestre. Lembra que Paulo tinha dito nos versos anteriores que uma das marcas do verdadeiro pastor é que o pastor não pode ser ganancioso, ele não pode ser apegado ao dinheiro, ele não pode ser amante do dinheiro, ele não pode ser idólatra do dinheiro. Por quê? Porque agora ele está dizendo que uma das marcas dos falsos mestres
é que qual era a intenção por trás deles espalharem falsos ensinos na igreja? A intenção era o quê? Lucro. Nós entendemos isso muito bem com as redes sociais hoje em dia, como que o que está aparecendo de mestre e professor daqueles que querem ensinar na internet não é bobagem. Principalmente depois que YouTube, Instagram e várias outras redes sociais tornou possível o que você fala, e principalmente cria uma constância falando, se tornando influenciador ou youtuber, você pode ganhar dinheiro com aquilo. Tem pessoas hoje que fazem lives no Instagram e no final dão lá o Pix para o pessoal fazer e vamos lá, a gente sabe que o pessoal faz o quê? Faz o Pix. Na época também tinha isso, um pouco diferente, porque na época era mais no estilo de escola. Todo aquele que se apresentava como mestre, já naquela época vendia de certa forma, cobrava um preço para os seus ensinos. Então Paulo está dizendo que esses falsos mestres, o problema qual que é? É que se Paulo fala que eles tinham essa intenção, é porque possivelmente alguém estava dando para eles dinheiro, e eles viram naquilo uma fonte de lucro. E aí é possível você ensinar coisa que talvez você nem acredita, se ensinar aquilo vai te dar dinheiro. E Paulo diz, a intenção deles é dinheiro. A intenção deles é dinheiro. E aí continua dizendo, verso 2. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilhões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Aí Paulo então vai e cita um poeta, um profeta dos cretenses. Não era cristão, até esqueci o nome do cara que a história esta bíblica diz que provavelmente é quem Paulo está citando, mas essa pessoa que Paulo está citando a frase dela era um dos pensadores, um dos mestres da ilha de Creta. Porque lembrando, Creta pertence à Grécia. A Grécia é o berço da filosofia e tudo mais. Nessa época de Paulo, de Jesus, a filosofia estava em alta e tudo mais. Então, um dos profetas, um dos mestres de Creta, já tinha falado, e Paulo cita isso, é como se eu pegasse o jornal Correio da Cidade e citasse ele aqui agora. O colunista do jornal Correio da Cidade, Conselheiro Lafayette, falou que os lafaetenses... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Os lafaetenses são porco, porque a cidade fica cheia de lixo para ir afora e tudo mais. Imagina que eu estivesse falando isso, usando em pregação isso aqui. Então Paulo fala isso. Qual que é o ponto de Paulo? As pessoas, o povo da ilha de Creta, eram reconhecidos, inclusive nos livros e textos extras bíblicos, como um povo extremamente imoral. Eles faziam parte da Grécia, os gregos eram muito imorais. E parece que a história diz que o povo da ilha de Creta era tipo assim, era um nível acima, sabe? Eles eram um nível acima na imoralidade. E essa imoralidade, tanto que eu já introduzi isso na primeira pregação, Paulo vai usar muito a partir das próximas pregações a palavra piedade. Por quê? Porque um dos principais problemas era lidar com toda essa imoralidade. Como eu disse na primeira pregação, não sei se você é bom de memória, como que você lida com cristãos no meio de um povo que é extremamente imoral e a palavra de Deus tem a sua moralidade? O cristão precisa ser diferente. Então esse era um dos desafios dos pastores da ilha de Creta. Era mostrar para os cristãos, e nós vamos ver isso nos próximos versos e capítulos, como que crer em Jesus e no Evangelho transforma a sua vida completamente. Portanto, não condiz com você ser cristão e continuar tendo uma vida imoral. E aí Paulo cita um cretense para, tipo assim, né? Não sou eu que estou pastor, não sou eu o pastor que está falando. O próprio povo de vocês aí, que nem é cristão, sabe que vocês são imorais. Então tinha todo esse contexto. E aí você imagina, por que Paulo cita isso? Imagina um contexto onde a maioria das pessoas são imorais ao extremo, e aí surge no meio da igreja falsos mestres, falsos ensinos, que muitas das vezes nós vamos ver por todo o tom da carta, que muito provavelmente esses falsos ensinos, uma das coisas era meio que dizendo que eles não precisavam mudar, sabe assim, não, você pode ser cristão, acreditar em Jesus e continuar vivendo assim, do jeito que você vive, não tem problema. Então Paulo cita a passagem e aí ele diz assim, esse testemunho é verdadeiro, esse cara está certo, os cretenses são nesse nível mesmo. E aí Paulo diz, portanto, repreenda-os severamente
para que sejam sadios na fé. Entenda que aqui, Paulo diz, os cretenses são assim, super imorais. Por isso, Tito, é preciso repreendê-los severamente. E aqui eu penso que esse repreender não é os falsos mestres, porque ele já disse que eles eram insubordinados. O repreender que é a igreja, são os cristãos, para que sejam sadios na fé. Paulo está dizendo que numa igreja ou numa ilha, nas igrejas onde nós temos esse casamento perfeito entre um povo que, vamos dizer assim, até aqueles que se converteram muito provavelmente de uma vida extremamente imoral. E se talvez foi o seu caso de conversão, de se converter de uma vida extremamente imoral, você sabe como que, de certa forma, a luta é maior. Porque eu, particularmente, me converti com 17 anos. Nunca fui numa balada, nunca tinha, antes de me converter, nunca tinha bebido, então eu não tenho aquela história de conversão drástica, sabe? Assim, eu traficava, eu não tenho. É aquela conversão, na verdade, a mais legítima no sentido de que, assim, às vezes mesmo pessoas que nunca foi do rock, como a gente costuma dizer, acham que não, mas eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, não, precisa se converter da mesma forma, porque o problema está aqui no coração. Mas a gente sabe que esses testemunhos extravagantes de eu traficava, às vezes fica mais bonito o testemunho, né? São esses que normalmente recebem oportunidade, aqueles testemunhos extravagantes. Então você imagina que na ilha de Creta tinha esses testemunhos. Então você imagina um povo que estava começando a caminhada, lutando para abandonar a velha vida imoral, e agora surgem falsos mestres. Você imagina o povo ali que... Mas afinal de contas, eu posso, não posso e tudo mais e tal. Muitos talvez estavam falando, então ótimo, melhor ainda. Eu posso crer nesse Jesus e continuar do mesmo jeito, então ótimo. Então Paulo vai e diz para Tito, olha, repreende a igreja, repreende os cristãos severamente. Em outras palavras, seja firme, Tito. Não baixe a guarda, não vou usar essa palavra não seja mole, vamos dizer assim. Você tem que ser firme, Tito. Por quê? Porque você sabe como que eram os que se converteram da ilha de Creta e como ainda são a maioria das pessoas na ilha. Então você tem que ser firme. Você tem que fazer os falsos mestres se calarem e tem que ser firme com a igreja. É o que ele disse lá atrás do verdadeiro pastor. Você tem que convencer a igreja de que aqueles são falsos ensinos. Então repreendam severamente para que eles sejam sadios na fé. E ele continua dizendo, verso 14, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Duas coisas aqui. Não deem ouvidos aos falsos ensinos. Não se ocupem com fábulas judaicas. Eu pulei, porque eu deixei para agora, mas lá no verso 10, Paulo cita assim, existem muitos, especialmente os da circuncisão. Os falsos mestres, especialmente os da circuncisão. Quem eram esses? Por que ele destaca esses, especialmente da circuncisão? Tem a ver com essas fábulas judaicas. Um dos principais problemas no início da igreja, e incluindo dentro de falsos ensinos, é que, eu não tenho como estender muito nisso, mas uma outra hora, se você tiver curiosidade, a gente pode conversar sobre isso. A gente lê o Novo Testamento e a gente vê que o cristianismo, do jeito que a gente conhece hoje, do jeito que a gente conhece no Novo Testamento, ele tem um fundamento no Antigo Testamento, nas leis do Antigo Testamento e tudo mais. Porém, até ao ler a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, a gente precisa entender que de tudo que Deus instituiu e ensinou no Antigo Testamento, quando Jesus vem e institui, vamos dizer assim, o Novo Testamento, o tempo da graça, o tempo do Evangelho, existem coisas do Antigo Testamento que continuam, que nós cristãos precisamos continuar seguindo e obedecendo exatamente do mesmo jeito que está lá. Por exemplo, os 10 mandamentos. Porém, existem outras coisas de toda a lei do Antigo Testamento que nós não devemos continuar seguindo da mesma forma. Por exemplo, a guarda do sábado, vamos dizer, os sacrifícios. Nós não precisamos sacrificar animais hoje, precisamos? Mas no Antigo Testamento era lei. Nós não precisamos sacrificar animais para receber perdão dos pecados, porque Jesus foi sacrificado uma vez por todos para o perdão dos nossos pecados,
O livro de Hebreus vai explicar isso. Então, no Antigo Testamento tinha uma lista de coisas que eles podiam comer e coisas que eles não podiam comer. Nós vemos pelo Novo Testamento que já não existe mais para nós essa regra. Então perceba que existiam coisas do Antigo Testamento, existem coisas do Antigo Testamento que nós descartamos e coisas que a gente mantém e deve seguir. Pois bem, o que são o povo da circuncisão? Era o grupo de cristãos que haviam dito que se converteram, porém eles pregavam e ensinavam no meio da igreja que os cristãos, até os que não eram judeus, tinham que seguir exatamente tudo do Antigo Testamento. Inclusive, aí vem a palavra circuncisão, inclusive os homens serem circuncidados, cortarem o prepúcio, falando na forma como a gente usa hoje, fazerem cirurgia de fimose. Então, cortar o prepúcio, fazer a circuncisão. No Novo Testamento, não é preciso mais. Só que o que esse grupo de falsos mestres estavam ensinando na igreja? Que os cristãos tinham que seguir exatamente à risca tudo do Antigo Testamento, inclusive os homens serem circuncidados, guardarem os sábados. A gente vai ver isso nas outras cartas do apóstolo Paulo. Então, Paulo está dizendo que lá na ilha de Creta já tinha esse povo, já tinha esses cristãos judeus que estavam ensinando isso para a igreja. E esse talvez é o principal grupo que é confrontado no Novo Testamento. Porque o pastor, ele precisa ajudar a igreja a entender, inclusive eu hoje, tá, Lucas, você falou e eu fiquei aguçado. Então o que do Antigo Testamento que eu tenho que seguir e o que do Antigo Testamento eu não devo seguir mais? Esse é um dos meus papéis, é o papel do pastor. É te ajudar a ler o Antigo Testamento e identificar o que você deve e o que você não deve seguir. Então Paulo está dizendo que eles não só devem ser calados, como Paulo diz assim, repreenda a igreja severamente, para que eles não se ocupem com essas fábulas, com esses ensinamentos. Ou seja, nós não devemos nem mesmo dar vazão, nem mesmo dar atenção a esses falsos ensinos. E esse é um ponto de ser firme, porque às vezes dentro da igreja, o cristão vai se ocupar muito dos falsos ensinos. Ele vai dar ouvido para falsos mestres. E em época de rede social, então, fazendo uma aplicação aqui, às vezes você não sabe selecionar quem você ouve do YouTube, do Instagram. Eu, como pastor, eu não proíbo a igreja de ouvir nenhum pastor, que a gente sabe que tem igrejas que fazem isso. Você não é proibido de ouvir nenhum pastor, nem mesmo de visitar outras igrejas para ouvir outro pastor. Ah, Lucas, eu estou cansado de te ouvir. Eu vou em outra igreja ouvir outra aí. Tudo bem, é justo, né? Mas volta, né? Não vai e fica não. Então, você pode ir, tudo bem. Agora, qual que é o ponto? Você tem que ser maduro o suficiente, sadio na fé, para saber quem você ouve e quem não ouve. E se por acaso você ouvir, você saber identificar que aquela pregação, se ela foi boa ou não, se ela foi sadia ou não, ou se tudo que a pessoa falou, ou parte do que ela falou, não é contra as Escrituras, ou não é coisas sem sentidos, ou como Paulo usa aqui, são fábulas judaicas, ou fábulas, ensinos que assim, são contra a doutrina, ou não tem nada a ver, irmãos. Porque às vezes eu posso falar 1 hora com vocês aqui na igreja, e não necessariamente falar algo que é contra a Bíblia. Mas também eu falar por 1 hora e não ser pautado na Bíblia. As duas coisas são ruins. Porque se eu quero falar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, eu vou virar coach, né? Eu vou virar palestrante, eu vou virar youtuber. Lá eu posso falar o que eu quiser. Agora, se eu sou pastor, se eu subo nesse púlpito, eu tenho o quê? Eu já tenho um livro que deve pautar tudo que eu vou falar aqui. Amém? Então, Paulo está dizendo, para que a igreja não se ocupe com os falsos ensinos, com as fábulas judaicas. E aí ele acrescenta, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. A verdade aqui é o sinônimo também de sã doutrina e de reto ensino. Não só não ouça os falsos mestres judeus, vamos dizer assim, cristãos judeus, como também todo aquele que se desvia da verdade. Irmãos, qual que é o ponto de Paulo? O ponto de Paulo é o seguinte: se aquele mestre, se aquele pastor, se aquela pessoa, se aquele cristão se desvia da verdade, ele não deve ser nem ouvido. Em outras palavras, vou explicar melhor. Quando a Bíblia no Novo Testamento usa sã doutrina ou reto ensino, é porque existe um conjunto de ensinos, um conjunto de verdade
que é chamado de, vamos dizer assim, núcleo duro. Existe um conjunto, e claro, para nós hoje é o que a Bíblia diz, né? Esse aqui é o conjunto duro nosso. Mas como na época de Paulo, em que ele está escrevendo para Tito, ainda estava sendo, vamos dizer assim, feito a Bíblia, vamos dizer assim, né? Eles estavam escrevendo. Havia oralmente, e algumas cartas que a essa altura da igreja já estavam circulando, alguns evangelhos, se não me falha a memória de Marcos, que foi o primeiro, já estavam circulando por aí e tudo mais. Então, já havia de forma oral, não necessariamente escrita como nós temos, já havia um conjunto de verdades que a igreja, de modo geral, sabia que era a sã doutrina, que era a verdade, que era o evangelho de Jesus. A ponto de Paulo poder dizer que o seguinte, olha, vocês já conseguem identificar do que os outros falam, o que se encaixa, o que está de acordo com essa sã doutrina e o que não está. Então Paulo está dizendo o seguinte, todos aqueles que se desviam da verdade, ou seja, todo falso mestre, todo falso cristão, que se desviar desse núcleo duro, você não deve nem ouvir ele. Ou seja, existe um conjunto de coisas que se você se desvia em uma delas, todo o resto que você fala deve ser descartado. Paulo está dizendo que existe um ponto em que você não deve nem, como ele diz numa outra carta, ouvir e reter o que é bom. Não, você tem que descartar tudo. Olha, se você quebra isso aqui do conjunto do núcleo duro, eu não te ouço mais. Só para você ver, João diz isso na sua segunda carta também. Olha o que João diz. 2 João 1,9. Diz assim, ó. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha João também dizendo isso. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Ou seja, eu não posso nem corromper e nem ir além, ou seja, nem acrescentar. Apocalipse termina assim, né? Todo aquele que tirar algo ou acrescentar algo deve ser considerado amaldiçoado. Então, você não pode ir nem além e nem deixar algo dela. Então João está dizendo, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E ele continua dizendo, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Aí olha o que ele diz, verso 10. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas. João é ainda mais pesado. Se alguém vem até vocês e vai além, ou retira, não se apega à doutrina, a esse conjunto, você não tem nem que receber na sua casa. Você não tem que ouvir. E essa é uma das formas de fazer os falsos mestres se calarem. Porque se a igreja se torna sadia na fé, madura, a ponto de surgiu alguém com um novo ensino, opa, não está de acordo com a doutrina, eu nem te ouço. Nem te dou boas-vindas. Eu não quero te ouvir. Se a gente consegue chegar a essa maturidade de igreja, o trabalho do pastor fica menos pesado. Porque os próprios membros da igreja já vão saber identificar e, se preciso for, falar, ó, sai fora, não queremos te ouvir. É por isso que algumas pessoas de algumas religiões a gente nem recebe em casa. Porque o que eles ensinam não faz parte do conjunto duro da palavra de Deus. E só para dar um exemplo aqui, os testemunhos de Jeová são um deles. Por quê? Porque eles quebram duas colunas do núcleo duro do evangelho e da sã doutrina. Eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus e eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, quebrou essas duas coisas, quebrou o Filho, quebrou Deus Filho e quebrou Deus Espírito Santo. Irmãos, nem recebam na sua casa. A não ser que você vai falar. Amém? Se você vai receber na sua casa, para você falar assim, não deixe que eu fale e você vai pregar para eles, aí tudo bem. Do contrário, nem receba. Tocou a campainha, se olhou lá que é eles, não receba na sua casa. Amém? Ou então diga, olha, eu não posso te receber porque vocês ensinam doutrinas que não estão de acordo com o que eu creio. Ponto final. Seja educado, mas não recebe na sua casa. Amém? Continuando. Aí ele diz, verso 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aqui ele está especificando o dos judeus lá, que eu disse que ensinava
sobre a questão da pureza. Eles falavam que tinha coisas que eles não podiam comer, porque tornava a pessoa impura. Se você não guardasse o sábado, te tornava impuro. E no Antigo Testamento era verdade. Mas aí Paulo volta nesse ponto. Olha, eles estão ensinando essas coisas sobre pureza e impureza, mas aí Paulo diz assim, olha, mas nem eles são puros, porque eles são gananciosos. Porque eles têm a mente corrompida, o ensino deles não está de acordo com a doutrina. Então, assim, eles estão pregando pureza, mas é uma pureza falsa, porque nem eles são puros. A mente deles está corrompida. E aqui, irmãos, Paulo faz eco ao que Jesus um dia falou com os fariseus. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, falando assim, olha, vocês ensinam coisas que vocês mesmos não praticam. Vocês querem limpar o exterior das pessoas, sendo que o interior ainda está podre. Vocês são como sepulcro caiado, nem vocês estão puros por dentro, e vocês estão querendo ensinar pureza para o povo. Então Jesus chama eles de hipócritas, e lá em Mateus 15 vai dizer que inclusive a adoração deles não era correta, porque eles adoravam com a boca, mas o coração estava corrompido. Então, Paulo está fazendo eco, porque é o mesmo grupo de pessoas que se infiltrou no meio da igreja. E aí ele diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Paulo diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelas atitudes, pelos seus atos, o negam. Percebe como que Paulo não separa ensino da vida. Ele não separa para ser um pastor aprovado. Se você quer ser um bom pastor, você tem que ser irrepreensível. Ele mostra como que os falsos mestres também, nas suas atitudes, também não eram verdadeiros convertidos. Então eles ensinam falsos ensinos porque, na verdade, eles nem se converteram. É o que ele está dizendo. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas atitudes, pela sua vida, pelo testemunho de vida, eles mostram que não conhecem. O que isso significa? Que é possível, inclusive, termos falsos cristãos no meio da igreja, falsos pastores. É possível ter pastores que nem se converteram ainda. Muitos pastores por aí têm que se converter, nem se converteu ainda. E Paulo diz, olha, eles afirmam que conhecem a Deus, podem uma coisa ou outra até falar que é correto, mas pelas atitudes dele. Também vejo Paulo ecoando Jesus em Mateus 7, quando diz sobre os falsos profetas. Jesus diz, pelos seus frutos o conhecereis, porque como pode uma árvore boa produzir mau fruto? Aqui Jesus também, desde os seus ensinos, ele não separa ensino, o que você fala, com o que você faz. É inseparável, tanto positivamente quanto negativamente. Então Paulo está dizendo, eles até afirmam que conhecem a Deus, mas basta olhar para a vida deles, para as atitudes deles, que eles o negam. Na verdade, eles não conhecem e não se converteram. E aí ele diz, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Está aí a explicação deles serem abomináveis, desobedientes e reprovados. É porque eles, na verdade, no fundo, nem se converteram. Irmãos, eu penso que uma das tarefas mais complicadas do pastor e da igreja hoje, da igreja que eu falo, da igreja saudável, madura, é ajudar, seja um pastor ou um membro da igreja, que já pode até estar no hall, já pode até ter passado pelas águas, que ele ainda no fim das contas ainda não se converteu. Essa é uma das tarefas mais duras. Porque quem é aquele que afirma dizer conhecer a Deus e que está pronto para encarar que no fundo ele ainda não se converteu? Quem está disposto a fazer isso? Quem tem, na verdade, o primeiro sinal de verdadeira conversão seria a pessoa reconhecer, olha, a minha ficha está caindo de que na verdade eu ainda não me converti, eu preciso me converter. Aí já é o primeiro sinal da verdadeira conversão. Mas quantos a sua ficha não caem? Quantos pastores, quantos mestres na igreja, quantos membros de igreja acham que já se converteram, quando na verdade ainda não se converteram? E como por essa passagem a gente está vendo, basta olhar pelos frutos da vida. Porque, irmãos, nós vamos ver nas próximas passagens. Paulo fala que é impossível alguém que verdadeiramente se converteu não ter uma mudança radical de vida. Ah, mas eu sou salvo pela graça. Mas nos próximos versos Paulo vai falar que essa graça que salva, ela não é passiva, ela é ativa. Quando ela entra na sua vida, porque a graça é o próprio Jesus. Quando ele entra na vida, ele começa uma reforma. Amém? A reforma pode não ter acabado, como ela nunca vai acabar nessa vida. Filipenses 1,6 diz que ele só vai completar quando ele voltar.
A reforma nunca vai acabar. Mas tem gente que parece que a reforma ainda nem começou. Amém? Então, é uma das tarefas difíceis, mas Paulo está dizendo para Tito, repreender severamente é não somente apontar os falsos mestres, como também, se for preciso, que na igreja existem falsos cristãos. Verso 1 do capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Tito, você como pastor, e o que não só você deve ensinar na ilha de Creta, mas deve ensinar os pastores constituídos a fazer. Ensine o que está de acordo com o reto ensino, a sã doutrina. Seja apegado à sã doutrina e ensine de acordo com ela. Se apegue a esse livro e não vá nem para a direita, como Deus disse para Josué. Não vá nem para a direita, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça nela. Irmãos, certo sentido, como eu já disse, é seguro demais para o pastor que quer ser verdadeiro. Porque os limites já estão aqui, irmãos. Os limites já estão aqui. Até o que às vezes os membros da igreja possam perguntar e que a Bíblia não diz, deixa eu dizer para você, eu não sou obrigado a te falar. Se você me faz uma pergunta, um questionamento que a Bíblia não diz claramente se é sim ou se é não, eu não preciso nem te responder e não ter peso na consciência, porque eu não preciso saber tudo. O que eu preciso fazer é ensinar conforme a sã doutrina. O que está aqui eu ensino, eu leio, eu aplico, eu explico. O que não está aqui eu digo para você, olha, é mistério de Deus. Na eternidade você pergunta para o próprio Deus. Irmão, de certa forma era para ser seguro demais para todo aquele que quer ser pastor. Era para ser seguro. E aí Paulo diz a Tito, permaneça na sã doutrina, ensine conforme a sã doutrina, confronte os falsos ensinos conforme a sã doutrina, cale os falsos mestres baseado na sã doutrina, porque se você ensinar algo que não está de acordo com a sã doutrina, você tem que calar a boca. Amém? Você tem que calar a boca, não tem meio termo. E por último, ensine também, muito provavelmente, os pastores, que esse também é a função dele. Porque, como eu já disse a semana passada, Tito, depois da ilha de Creta, ele vai para Dalmácia. Então ele não permaneceu na ilha de Creta. Então ele teve que ensinar para os pastores constituídos a manter esse mesmo padrão de ensino conforme as Escrituras. 5 aplicações para a gente orar. O que isso tem a ver com a gente hoje? Em primeiro lugar, infelizmente hoje não é diferente. Nós ainda temos, e aí você percebe que é desde o início da igreja, o que de certa forma é um consolo e também deve ser um alerta para nós. Ainda hoje existem falsos ensinos no meio da igreja. Eu poderia dar N exemplos, mas eu vou apenas citar sem desenvolver eles. Nós temos hoje no meio da igreja teologia da prosperidade, que já diminuiu bastante, mas ainda tem aquelas teologias que pegam os gananciosos e tornam eles ainda mais gananciosos. Nós temos a teologia coach, que mistura a Bíblia com autoajuda, com palestra motivacional, e aí eu poderia te dar exemplos, sabe? Posso te mandar link de exemplos de pastor que, como eu disse para você, se você exclui na gravação o verso da Bíblia que ele leu e faz um recorte só do que ele falou durante 1 hora e coloca do lado uma palestra de coach, você fala assim, esse aqui é melhor do que o de cá. Você pode até falar que o pastor tal é melhor do que o coach, que é coach mesmo. Porque o que nós temos hoje de pregações de autoajuda e motivacionais nos púlpitos, ainda que seja lido versículos antes de começar a falar, não é brincadeira. Nós temos pregações alegóricas, como eu disse, a pessoa lê o texto, mas coloca outra coisa no texto, sabe? Lê o texto, mas coloca uma ideia dela no texto e tudo mais e tal. Também tem N exemplos disso. Pregações motivacionais de autoajuda, escritores de livros destrutivos. Irmãos, tem livros que quando eu entendi tudo isso, eu queimei. Eu nem dei para os outros, nem vendi para um sebo, porque eu não quero que ninguém compre e leia. Eu pus fogo. Talvez você tenha livros na sua estante que você teria que pôr fogo neles, porque contém ensinos falsos, destrutivos. Distorções da Bíblia que fazem com que o pecado deixe de ser pecado. É uma das coisas que nós mais temos até dentro das igrejas hoje. Pastores querendo atualizar a Bíblia para que o pecado deixe de ser pecado. Além de muitas coisas que pastores e mestres ensinam que também não faz sentido. Que se você pegar a Bíblia e examinar enquanto ele está pregando ou depois que ele acaba de pregar, você fala assim, opa, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver com a Bíblia.
E pregadores itinerantes por ganância, que tem muitos também. Eu tenho 10 pés atrás com pregador itinerante. 10 pés atrás. Porque é complicado. Por vários fatores. Se ele chega e prega algo que não está de acordo com a igreja, depois é o pastor que tem que resolver o BO, e por aí vai. Eu falo porque eu já cometi isso no início da minha caminhada. Eu olho para trás, eu lembro de pregações que eu fiz em algumas igrejas, que se eu pudesse, eu voltaria no tempo, numa máquina do tempo, e eu mesmo tomaria o microfone da minha mão. Ou eu penso assim, gente, por que o pastor não tomou o microfone da minha mão naquela época? Mas enfim, a gente não consegue voltar ao passado. Então nós temos falsos ensinos da igreja e temos que lidar com eles. Segundo lugar, os falsos mestres que ainda têm falsos pastores, o que a gente tem que fazer? Fazê-los calar. Eu não posso entrar em outra igreja local e fazer eles calarem a boca. Eu não posso fazer os da internet calar a boca, nem sempre é possível. Mas na igreja local, nós temos que fazer calar. Não podemos deixar a gangrena começar a corroer o corpo da igreja local. Amém? Terceiro lugar, vivemos em uma geração igualmente imoral como os cretenses eram. Portanto, não só eu como pastor, mas nós como igreja precisamos ser firmes. Num tempo onde falsos mestres ensinam para o povo que eles podem continuar vivendo a vida igual viviam, nós temos que ser firmes em dizer para eles, não. Precisa ter uma verdadeira conversão, uma mudança radical de vida. É claro que nós devemos fazer isso em amor, mas mesmo em amor temos que ser firmes na repreensão, na disciplina, se tiver que acontecer na vida da igreja. Em quarto lugar, também vivemos em uma época onde muitos afirmam conhecer a Deus, mas com seus atos o negam. Também temos que ter coragem de, se preciso for, falar, olha, deixa eu te dizer, você ainda não se converteu. Você precisa se converter. Como eu disse, é uma das tarefas mais difíceis. Mas, principalmente, especialmente o pastor, vai ter momentos que ele vai ter que fazer isso. Eu oro para que eu não tenha que fazer isso aqui. E por último, que venhamos ser uma igreja que prega e ensina de acordo com a sã doutrina e o reto ensino. Que nos apeguemos ao que está aqui, que possamos ser uma igreja reconhecidamente que não vai além e nem que retire nada. Que permanece aqui, ensine aqui, exorte aqui e permaneça aqui até o Senhor Jesus voltar. Vamos orar? Fique de pé. Então feche seus olhos, fale com o Senhor. Talvez neste momento de oração você precisa, talvez mesmo eu não enfatizando muito isso, o Espírito talvez te convenceu de que você precisa se converter, de que é preciso haver uma mudança radical na sua vida. Então que você possa diante do Senhor agora falar com Ele, pedir ao Espírito Santo que mude o seu coração, que de fato gere uma verdadeira conversão no seu coração. Talvez se você, assim como eu já reconhece que talvez você já ensinou coisas erradas, também você pode se arrepender diante do Senhor, porque os quebrantados de coração, há misericórdia para Ele. Você não precisa ser uma pessoa insubordinada. É possível corrigir a sua rota. Eu fiz 14 anos de caminhada e eu corrigi muita coisa na minha caminhada. Quase que 80% das coisas eu joguei fora e tive que novamente aprender a pregar e a ensinar conforme a sã doutrina. É normal. Se você de fato é convertido, é possível você fazer isso. Mas também ore pedindo ao Senhor que faça de mim um pastor fiel, de acordo com a sã doutrina, que o Senhor nos dê a nossa igreja, a nossa denominação, pastores fiéis que permaneçam na sã doutrina, que possamos ser uma igreja que permanece na sã doutrina e no resto do ensino. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te louvamos pela Tua palavra em mais uma manhã e mais um culto, Senhor. Te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, ela é clara como a água. Pode ter um ponto ou outro um pouco mais difícil de entender, mas de modo geral a Tua palavra é clara como a água e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, através dessa carta de Tito, tem nos ajudado e nos ensinado e nos dado direção a respeito de como colocar a igreja em ordens. Semana passada vimos a respeito dos requisitos para ser pastor. Hoje nós lidamos com um tema super importante, que é como devemos lidar com os falsos ensinos e mestres na igreja. Assim. Senhor, o que nós te pedimos, o que eu te peço é que o Senhor
nos ensine a ser firmes, nos ajude a ser firmes, o Senhor nos torne uma igreja saudável, uma igreja de bereanos, que até mesmo a começar de mim, que sou o pastor principal da igreja, que ao me ouvirem, que os irmãos aqui, Senhor, possa criar o hábito de não só ler a Bíblia diariamente, mas examinar nas Escrituras, não só durante a pregação, mas durante a semana também, o que eu preguei aos domingos, Pai, e que eles possam ser firmes se tiverem que lidar com alguma coisa, de me questionar em alguma coisa, de me pedir mais explicações a respeito de um ponto, Pai, que possamos ser uma igreja saudável, não apenas no púlpito, mas também aqui, Senhor, no meio da membresias, Pai, e que possamos nos tornar uma igreja de pastores saudáveis, pelo reto ensino, e também de uma igreja saudável, sadia na fé, firme na sã doutrina, que não negocia a sã doutrina e o reto ensino, mas que se deleita com o verdadeiro ensino da Tua palavra. E que possamos, através disso, crescer e amadurecer na fé e no pleno conhecimento da Tua graça e do Teu amor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, é isso. Recapitulando, nós vamos ter o bazar essa semana. Reunião